Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a energia do ano de 2022, segundo a astrologia. Então, eu me considero, uma tradutora das estrelas, eu sou astróloga e olhando o movimento dos planetas lá no céu, simbolicamente a gente consegue fazer uma interpretação totalmente subjetiva, diga-se de passagem. Então, existe sim uma simbologia fixa, digamos assim, mas cada pessoa, dentro do seu contexto de vida, da sua maneira de pensar e falar, muito de acordo com a posição de Mercúrio no mapa, digamos assim, vai fazer uma interpretação sobre isso. Então a gente vai ver inúmeras interpretações de astrólogos aí na internet e cada um vai ter o seu jeito de falar, de trazer essas informações ou de perceber uma nuance que talvez uma outra pessoa não perceberia. Mas de maneira geral a energia é a mesma, então se alguém falar A e outra pessoa fala B também vai ser um pouco estranho, mas eu vou trazer a minha abordagem que é mais voltada para autoconhecimento, que tem uma base de psicologia também. Eu gosto bastante desse enfoque, eu sou uma estudiosa da psicanálise, enfim, eu acho que ajuda bastante a gente a agregar mais para o nosso processo interno, porque ver as coisas de fora, achar que as coisas acontecem com a gente é se isentar da responsabilidade, do poder principalmente de mudar a nossa realidade. Então o que eu quero trazer aqui é a energia que reverbera na gente, que a gente pode ativar, pegar nas nossas mãos para criar um ano maravilhoso, mais do que achar que ele vai acontecer sem a nossa vontade. Mas antes de falar da astrologia, eu gosto bastante de dar uma olhadinha na numerologia, que é o estudo dos números, da frequência dos números. E 2022, se a gente olhar, escrevê-lo, tem 3 números 2. Então, 2, 0, 2, 2. E aqui a gente percebe já o poder do número 2. A repetição desse número que fala de diplomacia, de gentileza, é uma energia feminina muito forte, que está muito voltada para as nossas relações. Então, o eu e o outro, o um mais o um. Então, a gente forma um par, a gente forma uma parceria com as pessoas. Então, é um ano para ser mais amistoso, mais gentil com as pessoas. Só que o que eu percebo? A gente vive num mundo dual e quando a energia ela favorece alguma coisa, significa que a gente vai precisar dela e não que isso vai vir naturalmente. Então, ano que vem pode ser um ano de muitos conflitos, pode ser um ano em que a gente precise ativar a diplomacia, ativar a energia do 2. É um ano de eleições, eu não entro muito na questão política, não é muito do meu interesse e não no sentido de alienação, mas no sentido de não ser minha especialidade. Mas a gente pode ver sim algumas coisas acontecendo nesse sentido. Num nível pessoal, também olhar para os nossos conflitos, olhar para as pessoas com mais amorosidade, tentar resolver as diferenças, vai fazer com que a gente flua melhor na nossa vida. Quando a gente tem um nó com alguém, esse nó ele acaba travando a nossa vida em outros contextos, em outras áreas. Então, ativar essa energia feminina e, de certa forma, perdoar, digamos assim, faz muito sentido no ano de 2022, até porque a gente vai ter Júpiter em Peixes. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas tem muito a ver com essa energia do perdão e da compaixão. Eu gravei um vídeo falando sobre a minha visão do que é o perdão, que eu não acredito muito nisso, dessa maneira que a maioria das pessoas veem o perdão. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser entender o que eu percebo como o verdadeiro perdão. Aí a gente tem, a soma desses 2, 2 e 2, que é o número 6. Então 2022 é um ano 6. O número 6, ele fala
da família, ele fala da amorosidade, ele fala da responsabilidade também, e a gente pode incluir aí dentro dessa repetição de números 2, o número 4, né? Porque 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6. Então 4 traz também essa energia da organização, da responsabilidade, e a gente pensar, né, quem a gente tem ao nosso redor, qual é a nossa base, e de certa forma também resolver pendências familiares, também se voltar mais para nossa família, perceber que ali não existe uma escolha aleatória, que a gente não tá na nossa família por acaso, que a gente escolheu a dedo as pessoas com quem a gente ia viver essa experiência aqui na Terra. Então é um ano para a gente aprender a amar e respeitar as pessoas por quem elas são. É um ano para a gente aprender a cuidar melhor da gente mesmo, das pessoas ao nosso redor e do planeta que a gente vive. É um ano que vai, talvez, pedir para a gente isso através de situações opostas. Lembra que eu falei? Eu percebo muito essa questão da dualidade na nossa vida prática. A gente está lidando com ela o tempo todo, porque na verdade a ideia é ir em direção à unidade, e a unidade ela só vem com a soma das partes, é o yin e o yang. Não adianta eu negar uma parte porque eu fico pela metade, eu preciso incorporá-la, eu preciso aceitá-la, integrá-la na minha vida, e não é negando tudo isso que a gente vai conseguir passar por esse processo que Jung falava, né, e chamava de integração, da gente ir em direção ao nosso self maior, do nosso eu mais elevado. E aí um ponto importante para trazer é que se a gente vai cuidar do outro, lidar com esse outro de uma maneira um pouquinho mais leve, amorosa, a gente precisa, antes de tudo, focar no autocuidado. Se a gente não tá bem, se a gente não se nutre daquilo que faz sentido pra gente, do que a gente gosta, do que ressoa com a nossa alma, a gente não vai estar disponível para passar por esses processos. A gente não vai ter o que doar se a gente não tiver preenchido disso, preenchido de amor. E amor aqui não é num sentido um pouco romântico ou esse clichê que a gente conhece. O amor é a essência mais pura que existe. O amor, ele é simplesmente estar inteiro, é simplesmente vibrar na frequência primordial do universo, que é uma frequência que abraça a tudo e a todos, que aceita, que integra, que realmente vê a vida com os olhos da beleza universal. E ela tem que sair um pouco do julgamento, porque as pessoas que fazem coisas que a gente considera erradas, elas são pessoas muitas vezes com questões a serem resolvidas, com a sombra mal integrada, com traumas que ela não sabe resolver. Ninguém é essencialmente mal. Eu prefiro acreditar, com o meu Júpiter em Peixes natal, que as pessoas são essencialmente boas e que elas, de certa forma, têm camadas ali que fazem elas ser dessa forma, elas girem de determinada forma. Muitas vezes é trauma, é dor, é conflito, é crença, aprendeu a ser assim, viu pelo exemplo. Então, se a gente faz a mudança e a gente passa a ser exemplo para as próximas gerações, a gente vai mudando o paradigma. Assim como hoje a gente não é mais igual às pessoas que viveram no século passado. Então, eu sei que foi um pouco mais profunda essa reflexão e eu ainda estou olhando para os números, né? Então, a gente já consegue abrir o leque aí para o ano que vem, que vai trazer questões e situações para a gente olhar para tudo isso que eu acabei de comentar. Antes de falar da astrologia em si, outra coisa importante que eu preciso trazer é a diferença do ano novo gregoriano, que a gente vai viver no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, e o ano novo astrológico, que oficialmente começa só no dia 20 de março. Então, 2022, enquanto ano gregoriano, ele vai ter uma energia que depende ali da mudança dos planetas. Mas, para a astrologia, o ano só começa no dia 20 de março.
A gente pode pensar que tudo que se inicia tem um mapa, tem uma frequência que vai determinar ali algumas características. Então, na virada do ano, é gerado sim um mapa como um evento que é 2022 para o calendário gregoriano, que vai trazer algumas tendências. Então, eu vou analisar esse mapa, mas eu vou fazer um vídeo separado para não ficar muito longo, e eu vou fazer aquele vídeo que eu gosto de mostrar a mandala do mapa na tela, e aí eu posto num outro momento. Se você estiver vendo isso depois, eu já tiver postado, o link vai estar aqui embaixo, então vale a pena dar uma olhadinha para conferir se já está disponível aqui. Então, quais vão ser os pontos mais importantes de uma maneira geral em 2022? Primeiro, a gente vai ter a continuação do aspecto desafiador entre Saturno, que está lá em Aquário, e Urano, que está em Touro. Eles fizeram durante o ano de 2021 3 vezes esse aspecto desafiador de maneira exata e trouxeram muitas questões para a gente lidar na nossa vida. Então foi um momento de rompimentos, de surpresas, de conflitos internos entre o velho e o novo na nossa vida. Então eu acredito que todo mundo teve uma área aí em que teve que lidar com apegos, com mudanças, com cansaço, com instabilidade. Foi um ano bastante forte nesse sentido. Em 2022, esse aspecto continua, porém de uma maneira mais leve. Ele vai se distanciando. Então é como se fosse um resquício. Aquelas pessoas que conseguiram passar por esse aspecto incólumes, né, que não sentiram nada ou que resistiram muito à mudança, podem sentir um pouco mais, quer dizer, é a última chance de mudar, é a última chance de pegar o trem em direção ao futuro de uma maneira nova, de uma maneira alinhada com aquilo que você quer viver. Porque se a gente fica preso no velho, ele fica se repetindo, a situação, a vida que você tem, o quanto você ganha, as pessoas com quem você convive, nada muda. Mas para mudar, a gente sabe que muitas vezes exige coragem, exige confiança, exige mudar alguma situação na sua vida, sair de um relacionamento, de um trabalho, e dá sim medo. É natural que o ser humano, como instinto de sobrevivência, ele tenha medo de mudar, ele tenha, na verdade, uma precaução maior. E a gente se deixa levar por ela e se paralisa. Mas em 2021 pode ser que a gente ainda sinta alguns resquícios, que a gente ainda seja convidado a mudar, ou que as pessoas que não passaram por esse processo sejam definitivamente convocadas a mudar. E aí vai depender de onde você tem as áreas de Aquário e Touro no mapa, vale a pena observar. Se você não sabe identificar, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver um vídeo em que eu ensino a identificar as casas, e aí você vai observando na sua vida. Eu acho que assim, se você não quer estudar astrologia, conhecer melhor seu mapa, ou você faz uma consulta com o astrólogo e ele vai te dizer claramente ali o que está sendo mais ativado no seu mapa, ou você vai estudar por si mesma, fazer esse trabalho, né, bem divertido inclusive, de estudar astrologia, de ver na sua vida, no seu mapa, mas você não precisa. O que é interessante é observar os eventos que acontecem na sua vida, observar como você se sente, observar o que muda, o que acontece, os conflitos que surgem, tudo isso está relacionado com as energias do ano. Saturno vai estar em Aquário o ano todo e ele está pedindo para a gente olhar para o futuro e fazer diferente. Então esse aspecto, ele pede para a gente rever as estruturas da nossa vida, aquilo sobre o qual a gente estabeleceu nossas bases, isso é importante, isso é imprescindível, ou nesse relacionamento eu aposto todas as minhas fichas. E aí a gente é convidado a rever tudo isso e a mudar o que não faz mais sentido, porque muitas pessoas passam a vida toda, o anos da própria vida, mantendo algo que ela sabe ou sente lá no fundo que já não faz o menor sentido. Então, para você se adiantar nesse processo e não precisar
que o universo tire de você o chão, né? Que dê uma chacoalhada, que traga um terremoto na sua vida, observa e reflete por si mesmo o que já não faz mais sentido na minha vida, o que no fundo, de fato, eu não quero mais. Eu não quero mais me sentir de determinada forma, eu não quero mais manter uma determinada situação ou pessoa na minha vida. Então, observa e se adianta para esse processo não te pegar desprevenido ou desprevenida. Nos meses de março e abril, julho e agosto, Marte vai ativar esse aspecto, então ele funciona ali como um catalisador, como um ativador, como um botão que vai lá e ativa, ou uma lança que vai lá e cutuca esse aspecto. Então podem ser meses em que as coisas elas vão mais nesse sentido, ou acontece alguma coisa nesse sentido. E aí, mais uma vez, observa no seu mapa onde você tem touro e aquário, porque é ali que vai estar acontecendo, é ali que vai estar dando uma cutucada. E aí, para cada pessoa, vai depender de onde está no mapa. Eu não posso generalizar aqui. Eu estou falando da energia num contexto geral, mas para cada um vai se manifestar ou pode se manifestar de alguma forma. Talvez não se manifeste, depende muito do mapa de cada um. O aspecto mais interessante do ano vai ser a entrada de Júpiter em Peixes depois de 12 anos. Então, para quem tem, seja Júpiter em Peixes no mapa, seja o Sol ou algum outro planeta em Peixes, vão ser pessoas mais afetadas, digamos assim. Pode ser de uma maneira positiva, porque Júpiter é um planeta de bênçãos, digamos assim, mas ele também expande as tendências do seu mapa onde você tem a área de peixes. Então ele pode expandir o lado sombra de peixes, vitimismo, fuga da realidade, se sentir perdido, confuso. Então só observa e também evita essas tendências, gerando clareza na sua vida, ousando sonhar e realizar os seus sonhos, tendo, organização e disciplina para fazer acontecer. Caso contrário, é uma energia que pode ser dispersada ou desperdiçada. No sentido positivo, Júpiter em Peixes vai trazer mais compaixão, vai trazer mais essa necessidade do perdão, da gente relevar as coisas, não de ser bonzinho ou bobinho, mas de simplesmente deixar para lá, simplesmente perceber que ficar num cabo de guerra com a vida ou com as pessoas não nos leva a nada e só prejudica a nós mesmos. Então, em algum momento, a gente vai ter que aprender a ser mais solidário com as pessoas, ajudar para ser ajudado. Tudo é uma troca e quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E aqui doar pode ser nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, nosso sorriso. Não precisa ser necessariamente dinheiro. O importante é que a gente apenas esteja mais presente na vida das pessoas, que a gente se conecte e entenda que nós somos parte de uma mesma família. A família humana, a família do planeta Terra, a família do universo, enquanto um lugar de unidade. Por isso que é universo, porque é tudo uma coisa só. E essa é uma ideia muito pisciana, né? Essa ideia da interconexão, dessa correlação entre tudo que existe. Estamos todos conectados dentro do mesmo mar de energia. E ano que vem, se a gente se conectar com a vida, com as pessoas dessa maneira, pode ser que a gente receba muitas bênçãos, pode ser que a gente se sinta bem, feliz, elevado. É muito importante se conectar com a intuição, com a espiritualidade, vibrar positivo, vibrar no otimismo, acreditando que o mundo pode ser um lugar melhor, acreditando que nós podemos fazer do mundo um lugar melhor, não de uma maneira utópica, esperando que isso aconteça externamente, mas sim fazendo a nossa parte para que isso aconteça. E às vezes a nossa parte não é ter um grande projeto social, mas é relevar as questões que a gente tem com as pessoas próximas, é não jogar lixo na rua, é simplesmente tratar melhor as pessoas, fazer essa corrente do bem que a gente está sendo convidado a fazer, a nossa parte, ser o elo dessa corrente no ano que vem e para a vida toda. É que Júpiter em Peixes ele traz esse convite com mais força.
Peixes pertence ao elemento água, então vai ser um ano muito interessante para a gente se conectar mais com a água. Tá perto de um rio, de um lago, tá perto do mar. Então, dentre as águas de Peixes, a que mais se relaciona é o oceano, é o mar infinito. Então, se você puder ter contato, mesmo que seja através de uma foto ou colocando o áudio das ondas do mar, vai ser bem interessante para a gente se conectar. Outro convite desse Júpiter em Peixes é acreditar mais na magia da vida, porque quando a gente acredita, a gente é surpreendido com sincronicidades, com acontecimentos, com presentes do universo que vêm de diversas formas, com anjos ao nosso redor, que são energias que nos abraçam, que nos acolhem, pessoas que nos ajudam de uma maneira inesperada ou sem que a gente peça, coisas que se resolvem milagrosamente, que são favoráveis para a gente, mas para isso a gente precisa acreditar, para isso a gente precisa se abrir. Então, para receber, a gente precisa estender as nossas mãos. Então, se abrir para receber é algo muito importante no ano que vem também. Júpiter vai estar em Peixes até maio do ano que vem e depois em outubro ele volta e fica retrógrado nesse signo novamente até dezembro. Quem vai ser mais afetado? Com certeza os piscianos, de uma maneira positiva ou intensificando esse lado sombra de Peixes, depende muito de como você está vibrando nesse momento. Quem é de signos de água, então cancerianos e escorpianos também podem sentir de uma maneira mais positiva ou mais leve essa energia. E quem pode sentir um pouquinho mais de maneira desafiadora são virginianos, geminianos e sagitarianos. Então aí cabe observar e, claro, estudar o próprio mapa, porque depende muito dos aspectos, não tem como dizer de uma maneira geral. Porém, a área em que você tem Peixes no mapa vai estar sendo visitada por Júpiter no ano que vem e pode trazer muita expansão, tanto dos assuntos aí luz de Peixes, quanto do lado sombra que eu já comentei aqui. Depois, em maio, Júpiter vai entrar em Áries e vai ficar até outubro do ano que vem. Nesse momento, a gente vai ter muita energia para novos inícios, para novos projetos, para tomar a frente na nossa vida, para fazer acontecer sem ficar esperando dos outros. A gente vai estar com um poder de iniciativa, de autonomia muito grande. E é um excesso de energia, porque Áries é o início de tudo, ele já tem uma força muito grande para romper a semente simbolicamente, porque representa no hemisfério norte o início da primavera, e Júpiter ele passa ali e expande ainda mais essa força. Então é uma energia extra na nossa vida. Para quem tem uma tendência a ser um pouco mais lento, a procrastinar um pouquinho mais, é muito positiva, porque vai trazer a energia da coragem. Para quem já é muito agitado, tem muito fogo no mapa, arianos aí principalmente, pode trazer um pouco mais de irritação, de impulsividade, é um excesso de energia de uma maneira geral. Por isso, é importante fazer exercícios físicos, é importante gastar essa energia de alguma forma ou canalizá-la para aquilo que a gente deseja. Pode ser uma época de muitos conflitos no coletivo, pode ser um momento em que a gente também perde mais a paciência, por isso é importante perceber, se auto-observar e alinhar a nossa frequência para usar essa energia de uma maneira positiva. A gente vai ter que tomar cuidado para não se tornar muito individualista ou até mesmo egoísta. E a gente vai perceber que, no geral, as pessoas, principalmente as que estão mais inconscientes, podem vibrar mais dessa forma. Então a gente sai da energia pisciana, do coletivo, da solidariedade, do ajudar uns aos outros, pro eu, pro ego, para eu primeiro. Então só alinha um pouquinho essa energia para aproveitar da melhor forma a passagem de Júpiter em Áries. Lá no dia 20 de dezembro, ele volta para Áries e ainda passa a maior parte do 2023 nele também. Então é um trânsito bem longo aí, a gente vai sentir em 2022 um pouco da energia que a gente vai ter a continuação em 2023, por isso vale a pena observar.
Então aqui, arianos vão ser os mais afetados positivamente, né, tendo uma expansão muito grande na vida, mas também aumentando as características arianas aí que eles já conhecem muito bem. Sagitarianos e leoninos vão sentir essa energia de uma maneira mais positiva, tendo essa força do fogo para ativar alguma área da vida ou para trazer mais energia para fazer as coisas acontecerem. Porém, os librianos, capricornianos e cancerianos podem sentir de uma maneira um pouco mais desafiadora, talvez com alguns excessos, talvez com algumas questões que surjam, depende muito do mapa de cada um, porque Júpiter é um planeta mais social do que pessoal, então só se ele ativa alguma coisa pessoal no nosso mapa, muito importante é que a gente pode perceber. De qualquer forma, observa a área em que você tem Áries no mapa e aí a gente pode perceber um pouco mais com clareza aquilo que vai estar se expandindo na sua vida. A área em que você tem Peixes primeiro e depois Áries, porque Júpiter vai passar por esses dois signos. Outro ponto importante que cabe aqui frisar é o eixo dos eclipses que vai estar em Touro e Escorpião. Foi um movimento que começou no dia 19 de novembro, então a gente já teve o primeiro start ali, digamos, a gente já teve a faísca, a gente já teve os primeiros movimentos, então percebeu o que aconteceu na sua vida ali perto desses eclipses, e ano que vem vai ativar os assuntos taurinos e escorpianos. Esse é um eixo que fala muito do apego e desapego, dos processos de transformação na nossa vida que pedem que a gente reveja os nossos valores, que pedem para a gente buscar mais estabilidade, para a gente buscar o chão, porque o nodo norte está ali, então é onde a gente tem que olhar. A gente tem que acessar a energia taurina, de diminuir o ritmo, de confiar no tempo certo das coisas, de buscar a estabilidade e ter mais paciência com o nosso processo. E deixar para trás a energia escorpiana, que é controlar tudo, que é viver as coisas com muita intensidade, com muito sofrimento, apegados muitas vezes a esse sofrimento, apegados de uma maneira geral, apegado a situações, a pessoas, mesmo que elas gerem dor pra gente. E aí, claro, essa é uma leitura geral, mas dentro da sua vida você vai ter que observar a área em que você tem esse eixo, na verdade as áreas, porque eles vão estar em oposição. Então existe um eixo ali, existem os assuntos dessas casas que vão estar dizendo ao que você precisa trabalhar, né, no sentido de rever os valores, de buscar mais estabilidade, ter mais paciência, deixando para trás toda essa dor, todo esse excesso de controle e se desapegando do que não faz mais sentido para você na sua vida nesse momento. E aí, só trazendo para fechar um panorama geral dos meses, eu vou falar de alguns onde vai ter uma maior movimentação ali. Janeiro, a gente vai ter Mercúrio e Vênus retrógrados, então pode ser que o ano comece de uma maneira mais lenta, pedindo revisão, pedindo para a gente olhar para as coisas com um pouco mais de cuidado, para não sair querendo resolver tudo, ou as coisas estarem mesmo um pouco travadas. E a gente sabe, né, que no Brasil principalmente, o ano sempre começa, oficialmente começa depois do Carnaval, e a gente tem também o Ano Novo Astrológico que acontece só em março, então é natural que o começo do ano ainda reverbere a energia de 2021, porque oficialmente para a astrologia também o ano ainda não começou. Então só observa ali o que acontece, reflete um pouco mais sobre as suas metas, não saia de maneira impulsiva querendo resolver tudo, mas também não precisa ficar parado e inativo, tá? É só ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de observação, de reflexão, para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, indo na direção certa, porque pode ser que se você pega uma estrada ali de uma maneira muito sem refletir, em algum momento você vai ver que talvez não fosse a estrada certa. Em agosto, a gente vai ter 5 planetas retrógrados ao mesmo tempo. A gente tem 10 planetas, né, considerando ali Sol e Lua no mapa, então metade vai estar retrógrado. Aqui, o que a gente pode entender?
pode ser um mês mais lento, onde as coisas estão mais travadas, onde o processo é muito mais de olhar para o passado, olhar para o que aconteceu no ano até então, rever se faz sentido ou não manter. É um mês muito positivo para a gente tirar férias, para diminuir o ritmo. Não é tão positivo para lançar algo novo, para fazer coisas muito mirabolantes. Então, também já avisando que agosto pode ser um mês um pouquinho mais travado, porém muito positivo para a gente rever o ano de 2022 até então. E aí a gente fecha o ano também com um planeta importante retrógrado, que é Marte, no signo de Gêmeos. Aqui a gente vai ter a nossa ação um pouco mais retraída também. E como Gêmeos ele tende a dispersar a energia, pode ser que a gente esteja um pouco mais disperso, que comece muitas coisas. Então vamos pensar que a gente vem, né, vivendo lá o ano e a gente começou muitas coisas. Aí chega o final do ano, dá aquela sensação de, nossa, não resolvi, não realizei, não fiz. E aí a gente tenta resolver tudo de uma vez, tenta fazer tudo de uma vez. E aí as coisas não acontecem. Aqui, mais uma vez, não significa que nada vai acontecer, mas pode ser que peça da gente mais dedicação, que peça para a gente prestar mais atenção, não sair fazendo de uma maneira impensada, de uma maneira impulsiva. E também, por estar no signo de Gêmeos, pode aumentar um pouco a nossa ansiedade e também aumentar as discussões, né, as possíveis discussões ali com as pessoas. Lembra que eu falei lá do ano 2, então pode ser um momento ali de um pouco mais de embates, de conflitos, e a gente precisa se auto-observar, ativar na gente essa energia compassiva, porque Júpiter vai ter voltado para Peixes, então tá tudo alinhado, tudo indicando pra gente o melhor caminho a seguir. E aí, para fechar, eu senti de tirar uma cartinha que trouxesse a energia do ano de 2022, que resumisse, digamos assim, essa energia. E olha a carta que saiu: intensidade. Então, dentro de um ano de Júpiter em Áries, ali, pelo menos na maior parte do ano, não poderia ser uma energia diferente. 2022 pode ser um ano bem agitado, pode ser um ano que traga muitas mudanças e que peça para a gente se movimentar. É só a gente olhar essa figura da carta, como ela tá correndo, como ela tem essa ideia de movimento, como ela tá, de certa forma, olhando para frente, ela tá indo em direção a algum lugar, ela tá representando essa ideia de movimento. E não é qualquer movimento, não são passos lentos, são coisas muito aceleradas. E claro, a gente precisa se lembrar de parar e descansar. Então pode ser que seja um ano que nos traga muito essa energia, mas que a gente precise aprender a lidar com ela da melhor forma, que a gente acolha tudo que estiver acontecendo, mas também encontre tempo para se cuidar, para se olhar, para descansar simplesmente, tá? Então é isso, eu espero de verdade que essas informações possam ajudar você a se preparar para o ano de 2022 e que ele seja um ano muito especial, cheio de bênçãos na nossa vida e principalmente que a gente possa acessar dentro de nós a força, o poder, a coragem, a iniciativa para criar um ano melhor, para que ele seja da maneira como a gente deseja, porque nós temos dentro da gente a força da criação. E a gente é sim um criador da nossa realidade. Um beijo no coração e um ano de 2022 maravilhoso para você. Até mais. Tchau, tchau.